e agradecer a todos vocês mesmo por essa caminhada conjunta. É um ano que já vai chegando ao fim, mas parece que ele foi eterno com seus desafios, mas também que traz para a gente essa sensação de vitória. O Marcelo chegou aqui agora do Frei Zacarias e ele me inspira quando ele fala que a gente falou que o Covid era grande, mas principalmente que a gente teve a certeza que diante desse Covid, que a gente é maior ainda, mais forte ainda. Então, nesse sentimento, eu desejo que a gente tenha uma tarde de muito conhecimento, de muita troca, e mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Joia! Então, só para a gente fazer alguns combinados, né? A gente gostaria, né, de pedir para que vocês colocassem no chat qual que é o nome de vocês e também de qual instituição está representando, se estiver representando alguma instituição. Quem quiser também colocar um e-mail, a gente pode, a gente tem encaminhado as informações, né, tanto das ações do SEMAIS, quanto os convites para as nossas ações também por e-mail. Então, pode deixar um e-mail que a gente vai incluir no mailing. E também a gente tem um grupo, né, que é um grupo de WhatsApp, que é o Conexão Pós-Prática 60+, para a gente poder compartilhar os convites dos nossos eventos, compartilhar essas metodologias que a gente tem feito. Então, é um grupo que está bem legal, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. As mensagens que circulam no grupo realmente são mensagens voltadas mesmo para as organizações que fazem esse atendimento à pessoa idosa. Esse evento está sendo gravado, né? Depois a gente coloca esse evento no YouTube, então assinem lá a nossa página do YouTube, além desses vídeos, né, dos vídeos do Conexão Boas Práticas, a gente tem lá o Enates, a gente tem agora, passada a semana de monitoramento e avaliação, então a gente está com um conteúdo muito rico para as organizações, então acompanhem lá o YouTube, façam a inscrição, acompanhem também nossas redes sociais, que esse ano foi um ano bem movimentado, a gente conseguiu produzir um conteúdo muito rico que vale a pena acompanhar. E aí a gente convida, né? É um evento que a gente quer compartilhar, então a gente quer também que exista uma interação. Aí a gente combina da seguinte forma: a Solange vai falar primeiro, a Solange que a Marcela já apresentou, é do Instituto Ramakrishna, é nossa super parceira, porque tudo que a gente convida a Solange, ela participa, e eu fico muito feliz toda vez que eu vou escutar, porque a experiência, a bagagem que ela tem é realmente uma referência no terceiro setor. E ela vem contar um pouquinho para a gente como é que ela faz esse relacionamento com os patrocinadores, né? O doutor Tomás adora falar que a Solange escolhe quem financia os projetos dela, né, Solange? E é para falar um pouquinho dessa experiência que ela vai contar aqui para a gente, como é que isso funciona, como é que ela conseguiu chegar nesse patamar. E aí depois a gente vai conversar com a Marina. A Marina é analista de sustentabilidade, né, da gerência, analista de sustentabilidade, deixa eu ler direitinho, analista de sustentabilidade empresarial na gerência de sustentabilidade da CEMIG. E a CEMIG, esse ano, lançou um edital para distribuição dos recursos, né, em relação à pessoa idosa. Então, ela vai contar para a gente também como é que foi esse percurso, por que eles decidiram, né, a partir de agora, lançar esse edital. E, é claro, a gente vai conhecer o edital para que a gente também possa participar, porque realmente é uma ferramenta, né, muito democrática e que a CEMIG vem trazendo agora, tá? Então, a gente pode começar com a Solange, e aí quem quiser colocar as perguntas no chat, né, pode ir colocando as perguntas no chat, cada um tem uma fala inicial de mais ou menos uns 20 minutos, e depois a gente abre para perguntas, e aí, então, vocês podem abrir o microfone para poder perguntar também. Quem não quiser interagir pelo chat, pode interagir por aqui. Aí a gente só pede para realmente deixar o microfone desligado, né, para se tiver algum ruído, e aí na hora que for falar, então, abre o microfone para poder falar, tá bom? Então vamos começar? Solange. Sim, eu agradeço as palavras de carinho da Marcela, da Valma, realmente, da Valda. É uma grande alegria estar no SEMAIS, a gente tem uma caminhada de muitos anos juntas, né? A gente andou aprendendo juntos, trocando experiências, e isso traz uma ligação afetiva também muito grande, de muito carinho entre nós. E acho que o terceiro setor, isso é muito rico, né? A gente consegue trocar isso com uma leveza, né? De uma forma muito bonita.
essa fala do Dr. Tomás nos deixa muito constrangidos, né? Porque é uma responsabilidade muito grande e, na verdade, com ninguém acontece assim. Nós somos realmente assim, muito exigentes com relação aos parceiros, e acho que todos nós devemos ser, né? Porque nós temos a responsabilidade do nome da organização, né? Da seriedade, daquilo que a gente quer marcar, de plantar a semente do bem, né? Durante toda a trajetória. Realmente é uma organização que tem 61 anos de história, e nessa trajetória a gente conseguiu construir grandes amigos, né? Empresas que nos acompanham há muitos anos. É muito importante quando você faz uma parceria que não é só para um projeto, para um ano, mas que ela possa dar continuidade a esse projeto, a essa transformação das vidas das pessoas, te dá um equilíbrio, uma tranquilidade, e a gente procura fazer muito, muito isso, para a gente conquistar o parceiro através da transparência, da seriedade, de procurar ter um diálogo, né, muito próximo, e principalmente da gente ter muita aquilo que a gente chama de respeito mútuo, né? Do respeito nós para com eles, deles para conosco. Isso com a CEMIG, é nossa parceira há muitos anos, há décadas mesmo. Isso sempre aconteceu, a gente tem um relacionamento muito bonito. As pessoas às vezes mudam, igual o Washington, que é um grande amigo nosso, já está saindo, mas entra uma outra pessoa no lugar e essa amizade continua, né? Esse trabalho continua mantendo. Por quê? Porque existe o respeito, né? Com o trabalho que a CEMIG realiza, a parceria que ela tem conosco, e o que a gente faz respeitando todo o cabedal de trabalho que a CEMIG tem. Então, o Instituto Ramacrisa preza muito isso, essa construção. A gente tem experiências muito interessantes. Esse ano, para nós, foi muito importante, porque a gente conseguiu colher toda essa construção de seriedade, de transparência que a gente teve durante essas 6 décadas. Num ano tão difícil, a gente foi procurado por vários parceiros, inclusive novos parceiros, para que a gente pudesse ajudar as comunidades, porque, na verdade, as organizações sociais é que estão na ponta. Então, às vezes, as grandes empresas, as grandes organizações querem ajudar nesse momento tão difícil da pandemia, mas não sabem como chegar lá nessas comunidades, nessas pessoas, essas famílias altamente vulneráveis. Então, a gente teve, o Instituto Ramacrisa, mas em várias outras organizações em todo o país, tiveram a oportunidade de fazer isso, de poder oferecer esse atendimento emergencial de uma forma muito ampla, muito completa, nesse período. A gente ficou muito orgulhoso e mostrou o quê? Que o nosso trabalho tem transparência, tem credibilidade. Eles não confiariam em nós para nos procurar para fazer isso. Então, isso foi como se fosse um retorno para nós. Olha, nós confiamos em vocês. Foi um retorno muito forte, muito positivo. A gente ficou muito feliz com isso. Então, essa transparência, essa prestação de contas sempre muito correta, né, que eu acho que é o principal que se tem que fazer no relacionamento com as empresas, com todos os parceiros. A gente tem muitos parceiros internacionais e são ações continuadas, né? Isso é que é importante, você ter sempre essa possibilidade de continuar a parceria, não ser só uma vez. Isso você só consegue com muita seriedade, com uma transparência muito grande, com a realização completa das coisas. Não quer dizer que não vai acontecer algumas situações inesperadas. Fizemos uma grande parceria com uma empresa no final do ano passado, que foi a Petrobras, por uma parceria, um projeto grande de 2 anos. Assinamos o contrato no final do ano e chegou a parceria, a pandemia esse ano. Então, assim, foi uma loucura. Então, a gente tinha começado todo o projeto, estava tudo acontecendo, e de repente você para tudo. Mas aí, como você para, e como você readequa as ações, né? Como você conversa com a empresa,
Isso é fundamental. Você senta e conversa. Bem, agora estava programado assim, mas nós vamos ter que fazer dessa forma. Então, nós refizemos todo o projeto, mas continuamos trabalhando. Então, isso é fundamental. É esse momento, essa clareza que você tem de chegar, sentar e falar assim, olha, nós podemos fazer isso, nesse momento nós podemos fazer, não vamos ficar parados. Então, é isso que mostra a sua clareza, a sua boa vontade, né, a sua seriedade, e faz com que a empresa acredite em você, tenha confiança. Então, nós continuamos trabalhando, o projeto foi reformulado e a gente continua com o projeto para fazer em 2 anos, quem sabe, talvez mais. Mas é por isso que as organizações têm que ter uma boa gestão. Outro dia eu estava conversando, fazendo uma live lá em São Paulo. Aí, quando eu falei de gestão, eu falei, não, você está falando de mobilização de recursos. Eu falei, mas uma coisa não existe sem a outra. Se você não tem uma boa gestão, você não mobiliza recursos, você não tem como prestar contas direito, né? Você tem que ter gestão e comunicação. Porque se a pessoa não sabe o que você está fazendo dentro da sua casa, você não sabe o trabalho fantástico que você está realizando, as vidas que você está transformando, como ela vai te apoiar? Como ela vai confiar em você para você te financiar para você realizar um trabalho? Se ela não sabe o que você está fazendo. Então, acho que o investimento em comunicação, ele faz parte da mobilização de recursos. Uma gestão de excelência faz parte da mobilização de recursos. E, felizmente, o terceiro setor está percebendo isso, né? Ele está percebendo que comunicação não é um detalhe, é um investimento, não é um gasto, é um investimento, sim. Né? Você vai conseguir mais parceiros a partir daí, porque você vai ser visto. Né? O trabalho que você está fazendo é visto. E a gestão é fundamental, porque é aquilo que permite que você preste contas com seriedade, que você otimize o uso do recurso. Então, eu gosto muito de falar com a nossa equipe, é o seguinte, a gente não tem que trabalhar direito, a gente tem que surpreender. Então, a gente gosta muito assim, olha, a gente prometeu 5, mas a gente conseguiu fazer 10. Então, por quê? Porque a gente otimizou o uso de recursos, a gente conseguiu fazer uma série de estratégias que surpreendeu o parceiro. Então, é por aí que a gente trabalha, a gente procura trabalhar e desenvolver as atividades. Então, são uma série de questões que nos levam, né, a ter parceiros que dão uma continuidade no nosso trabalho, que fazem com que a gente permaneça, né, cada vez com mais condições de atender mais pessoas, né, desenvolvendo. Hoje a gente está trabalhando em 13 cidades da região metropolitana, porque a gente consegue viabilizar outras atividades, a gente consegue trazer outros parceiros que nos apoiam. Então, a gente amplia o nosso leque de ação, a gente tem um trabalho agora muito grande com jovens, mais do que com crianças, então isso é muito forte, eu acho que é o grupo que precisa mais de apoio. Então, a gente procura, assim, igual agora, o fim de ano, o trabalho principal agora é o FIA e o Fundo de Idoso, que estão aí disponíveis, e as empresas se acordaram para isso, isso não é um gasto para elas têm essa possibilidade, que é o governo que disponibiliza esse recurso. Então, a gente viu esse ano a quantidade de empresas que soltaram editais para utilizar esses recursos, né? Então, isso é super positivo. Então, as organizações sociais podem aproveitar bastante esses recursos. E no início do ano tem a lei do esporte e a lei Rouanet, que as pessoas podem se envolver. Então, o fato da pandemia ter mexido muito com o lado da solidariedade, ter envolvido as empresas para esse olhar, né, de ajudar as pessoas, faz com que essas possibilidades sejam mais fortes. Eu nunca vi tanta empresa soltando edital para
essas isenções fiscais, né? Eu acho que esse ano foi fantástico, e isso ajuda a muitas organizações a estar conseguindo recursos para iniciar o ano que vem, né? Eu acho que é um trabalho mais planejado para o ano que vem. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar a captação de recursos de uma forma bem tranquila, no sentido de por que que o parceiro vai me ajudar, por que que ele vai doar para a minha organização, qual parceiro que eu devo procurar, né? Qual o parceiro que, de repente, tem uma sintonia com o trabalho que eu realizo. Então, é esse o objetivo. A Macrisa procura muito se ligar a organizações, a empresas que tenham uma sintonia com o trabalho que ela realiza, e que vai, então, fortalecer mais ainda esses vínculos nossos, né? Agora, se vocês quiserem, podem abrir para perguntas. Não, ótimo, Solange. Eu só vou pedir para o pessoal ir colocando as perguntas no chat, guardando, anotando aí as perguntas, porque aí a gente escuta a Marina e aí depois a gente volta. Eu já tenho aqui várias perguntas também que eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Mas agora vamos escutar a Marina e depois a gente volta com as perguntas. Pode ser? Beleza, gente. Boa tarde. Vou abrir minha apresentação daqui para a gente poder começar. Tá aparecendo direitinho para vocês? Tá. Tá? Beleza. Bem, gente, então, como a Valda falou, eu trabalho, né, na gerência de sustentabilidade lá na CEMIG. Agradeço muito a vocês aí pelo espaço para a gente falar um pouco do nosso edital aí e falar, né, de como que surgiu essa ideia. Então, o contexto veio até, né, de uma provocação lá da Marcela, conversou com o Odeliton, com o Washington, e a gente, né, foi descobrindo e conversando sobre a questão do aumento de proporção das pessoas de terceira idade no país, né, e da tendência de crescimento só, né, nos próximos anos aí. Segundo pesquisa do IBGE, a tendência é que o percentual vá dobrar nas próximas décadas aí, que hoje está em 13% da população do país, então a tendência é que vire 26% em 6 anos. Isso é muita gente e a gente não está preparado para isso aí, né? E além disso, a população idosa, ela não está, né, não são todos que estão bem amparados, né? Na sua maioria aí, nós temos idosos em situação de vulnerabilidade social, então a gente tem que olhar com muito cuidado para Marina travou? Poder destinar recursos do imposto de renda. Alguém ia falar, não? Não, porque Você deu uma travou. travadinha. Assim que foi disponibilizado para a gente poder destinar recurso do imposto de renda também para o fundo de idoso, né, que a gente já distribuía para o FIA, a gente atendeu alguns pedidos assim de maneira passiva, né, pedidos que chegaram à CEMIG. E aí a gente percebeu, e aí, né, demoramos um tempinho aí para a gente poder se estruturar, que a gente precisava fazer, a exemplo de outras empresas, um chamamento, porque além da gente dar mais transparência e mais acesso, né, a gente também provoca as instituições a se organizarem para poderem apresentar os projetos, né, e organizarem aí os conselhos do idoso, os fundos municipais, para poderem receber, porque é uma quantidade de recurso absurda que as empresas têm disponível aí, e que às vezes as instituições não estão se aproveitando disso, né? E daí veio a ideia do chamamento público. A gente, assim, já tinha algumas iniciativas, a gente fez esse ano uma gincana online, e a gente já está com esse olhar, assim, uma gincana do dia V. Então, uma das atividades que a gente fez foi ajuda a ILPIs, né? Então, as equipes que arrecadaram mais, que ajudaram mais pessoas de ILPIs,
né, foram ganhando pontos, e a gente também, na ação de Natal, agora a gente incluiu cartinhas para os idosos também. Então, a gente já está começando a olhar para isso de maneira geral. Mas aí a questão do chamamento público vem aí de uma maneira, representar, né, essa intenção que a gente tem aí de uma maneira mais robusta. Claro que os aportes que a gente faz, eles dependem do lucro da CEMIG, então vão variar de ano para ano e a gente não sabe, né, antecipadamente qual o valor que a gente vai ter disponível. Então, a gente abriu nosso edital falando em aportes de até 300 mil, mas isso sempre vai depender do valor que a gente tiver disponível aí por empresa do grupo que a gente faz esse controle, né, da destinação. E aí os editais, a gente colocou no site, eu vou colocar mais para frente aqui na apresentação, tem o link, e eu vou deixar o link também no chat. A gente soltou esse edital no dia 12 de novembro, então ele já está mais para o final, as inscrições dessa primeira chamada aí, que é para os recursos de 2020, ela vai até dia 25 de novembro, né, que é quarta-feira. Só que a gente tem 2 tipos de editais, então em um deles a gente vai fazer chamadas trimestrais, porque a gente está com empresas que apuram lucro de maneira trimestral. Então, para quem, né, às vezes não der tempo de se inscrever agora nessa, vai ter outras oportunidades aí em janeiro, abril e julho do ano que vem, tá bom? E aí, em que consistem esses editais, né? Por que a gente fez 2? A gente, né, assim, tá aprendendo também, pensamos nessa maneira para esse ano, pode ser que nos anos seguintes isso vá mudar um pouco, né? Mas a gente pensou em fazer um edital que seja amplo, e aí o que a gente quer dizer com amplo? São projetos assistenciais de proteção ao atendimento à pessoa idosa no estado de Minas Gerais. Os 2 editais são para o estado de Minas. Mas a gente não limitou cidade e a gente deixou, né, assim, bem aberto aí o tipo de atendimento. Então, a gente incluiu campanha educativa, empreendedorismo de geração de renda, oficinas, né, de cultura, esporte, meio ambiente, atendimento mesmo à pessoa idosa em centros de convivência, em hospital, em LPIs. Então, a gente deixou bem aberto aí o leque de possibilidades de projetos. E lembrando que esses projetos, isso a gente tem recebido muita dúvida, e aí eu acho que é parte também, né, da nossa responsabilidade ir orientando as pessoas e né, os dirigentes, as gestões aí das ILPIs, quanto a esse processo da aprovação pelo Conselho, né? Porque para a gente, para a CEMIG poder usar o imposto de renda, esse projeto que vai ser apresentado para a gente, ele tem que ser previamente aprovado lá pelo Conselho Municipal ou Estadual do Idoso, né, sendo em Minas Gerais, e então ele tem que estar autorizado a captar recursos, né, via o fundo fundo do idoso, para a gente poder ter esse benefício fiscal aí. Então isso é importante. A gente já recebeu alguns que ainda não tem isso, então a gente tem que trabalhar no sentido de poder estruturar todo mundo para que todo mundo possa se inscrever. E a gente fez um outro edital, que é o número 4, que ele é específico. Aí, nele, a gente restringiu, não chegou a restringir, né, mas a gente vai priorizar as cidades com maior população de Minas Gerais, que são Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros. Foi o corte que a gente fez. E daí a gente está pensando em projetos que são de estruturação de fundo estadual, municipal, e também projetos que sejam para a formação de recursos humanos das ILPIs, mas assim, tentando bem pensar mesmo nessa gestão, nessa capacitação, para que as instituições estejam preparadas, né, tanto a captar quanto a gerir os recursos. E aí uma coisa que a gente incluiu, né, como critério importante nos 2 editais, foi essa questão de pensar na diversidade. Então, uma coisa importante aí que a gente tem que pensar em inclusão de mulheres, população negra, indígenas, LGBT. Então, os projetos que estiverem pensando nisso aí também, eles têm, né, um atrativo a mais, assim, para a gente.
E aí aqui, principalmente pensando, né, nas dúvidas que o pessoal tem mandado, eu coloquei um print mesmo do site, né? Quando eu mando aí, vou mandar o link para vocês vão cair no site da CEMIG. Então, esse aqui é o do edital 4 e tem o outro site, né, que é bem parecidinho para o edital 3. E aí vocês vão ver onde está aí, né, com a setinha. Oi? Alguém vai falar? Não. Vocês vão ver onde está a setinha aqui, vão clicar, vai abrir um PDF com o edital. E tem também esses outros arquivos que são aditivos, que alguma correção que a gente tenha que fazer, a gente faz via aditivo. Então, é importante que vocês abram todos os arquivos para poder ver se houve alguma correção, tá bem? E aí, abrindo o edital, no item 4, vai ter as orientações sobre o período de inscrição, né, inscrição gratuita, e a gente fez a inscrição via Google Forms. Então, assim, a única, não é bem uma restrição, né, mas é necessário que a instituição tenha uma conta do Google. Mas aí, assim, qualquer pessoa da instituição que tiver a conta do Google, né, ou pode fazer uma conta só para esse fim, pode preencher o formulário. Aí você vai clicar aqui, se você não tiver logado em uma conta do Google, ele vai pedir para você fazer esse login para depois abrir o formulário. E aí, no item 4.3, a gente fala de toda a documentação que deve ser anexada aí no final desse formulário. E aí, quando você clica lá, né, naquele clique aqui, ele vai abrir para você, então, após, né, você estar logado no Google, ele vai abrir o formulário de cadastro e daí você vai preencher todas as informações que a gente pede aí sobre o projeto. Bem, é mais ou menos isso, assim, e deixa aqui para envio de dúvidas, né, nosso e-mail é idoso@cemig.com.br. A gente está tirando dúvidas pelo e-mail, porque a gente não tem uma equipe específica, né, para poder tirar as dúvidas por telefone, senão aí a gente fica o dia inteiro por conta de atender telefone e a gente não consegue fazer, né, o restante das tarefas que a gente tem, que não é pouca coisa. E aí a gente tendo o e-mail, a gente consegue separar, né, uns 2 momentos no dia e fazer, né, dar essas respostas, e de toda maneira também fica registrado aí o que a gente escreveu. Então, para a resposta de dúvidas, é esse e-mail, idoso@cemig.com.br. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Bom, agora a gente pode abrir, então, para as perguntas. Eu vi aqui que já teve uma interação da Angélica Antunes, né, que coloca que, infelizmente, o apoio a quem está iniciando é um pouco difícil. Conseguir a credibilidade das empresas maiores é mais difícil. Porém, para conseguirmos gravar um clipe do Pedro Rocha Sanfoneiro, que eu acho que está até presente aqui, né, Pedro? Contamos com o apoio dos comerciantes pequenos da região, deu muito certo. Hoje utilizamos o videoclipe para apresentar o trabalho dele com mais qualidades e buscamos para 2020 gravações de um patrocínio para gravar um EP. Eu acho, Solange, que essa é uma dúvida de todas as organizações menores, assim, como é que a gente começa? Né? Você já tem um trabalho que foi consolidado, mas com certeza começou de alguma forma, né? Como é que começa essa comunicação? Como é que a instituição pode se apresentar? Né? De repente, você pode comentar um pouco. E outra coisa que eu queria saber, que você abrisse um pouco mais, Solange, como é que é a comunicação? Que você falou dessa tríade aí, comunicação, gestão e transparência. Como é que vocês fazem essa comunicação de prestação de contas para as empresas? Você encaminha um e-mail com alguns resultados do projeto? É um e-mail específico, né? Ou é um e-mail que você encaminha também para dar uma satisfação para a sociedade? Eu sei que vocês têm um informativo, né? Conta para a gente um pouquinho como é que funciona dessa forma. E aí eu queria, antes de você responder, para a gente poder fazer uma sessão, né, de perguntas, queria saber se mais alguém tem alguma pergunta nesse momento. A gente abre uma rodada de perguntas e depois a gente responde. Eu vi que a Michele já levantou a mão. Michele, tudo bem? Tudo bem? Pode falar, Michele.
Ah, para eu falar agora? Achei que você ia me botar na fila. Não, eu vi você que levantou a mão, por enquanto eu só vi a sua mãozinha levantada Tudo aqui. bem, tudo bem. Então tá bom, gente. Boa tarde a todos. Eu sou Michele Queiroz Coelho, sou da Rede Longevidade. E primeiro queria começar pela Solange, morrendo de saudade de você, de todo mundo da Rama Krishna. Prazer enorme te ouvir e dizer assim o tanto que a Rama Krishna é de fato uma referência para todos nós. Então, obrigada por você compartilhar mais uma vez. Fico muito feliz de te ver aqui. Espero que estejam todos bem. Mas não é bem uma pergunta, né? É só um depoimento. Mas para a CEMIG aí, para Marina, né, Marina? Prazer, eu conheci o Adélio, o Washington, mas a gente não se conhecia ainda, então prazer, eu queria agradecer pela essa oportunidade de a gente estar dialogando, e eu tenho uma pergunta assim, quando eu vi os dois editais, a gente, para a Rede Longevidade, nós somos uma organização que trabalha com educação e longevidade, a gente acaba tendo um perfil de transitar pelos dois editais diante dos projetos que a gente aprovou no Conselho. Então, eu queria te perguntar se existe alguma diferença, que na minha cabeça eu pensei, no segundo edital, como são menos cidades, talvez existam menos projetos buscando recursos. Existe esse raciocínio por parte da CEMIG, caso o projeto como a gente se enquadre no perfil dos dois editais para fazer uma melhor escolha? Aí vocês podem fazer. Já é para eu responder? Como é que é para fazer? Pode sim. Ou ela pode vai fazer responder, depois a gente vai para a Solange e ela responde as outras perguntas. Enquanto isso, o pessoal pode ir colocando aqui no chat se tiver mais alguma pergunta, tá bom? Não, então tá, desculpa. Mas aí vocês podem fazer a inscrição nos dois, já que tem a ver. Faz a inscrição nos dois, porque aí a gente avalia com os dois olhares, assim. Olha, bom saber, tá vendo? É, ótima resposta, porque eu ia optar naturalmente por um dos dois, só não sabia qual, mas então mandaria. Não, pode fazer nos dois e aí a gente resolve lá, né? Onde que se encaixa melhor, igual você falou, talvez tenha mais recurso em um e no outro não, e aí, como ele transita, né, nos dois, eu acho que é a maneira mais adequada. Por nada. E Solange, eu só, assim, eu fico muito ansiosa para falar, sabe? Aí eu não falo tudo que eu quero falar. A Solange fez eles mandaram um vídeo pra gente da Rama Krishna, né, pro AI 6% lá do FIA. E, nossa, muito legal, assim, a fala dela muito bacana. O vídeo dos meninos ficou espetacular, assim. E aí eu me esqueci de falar, eu até anotei aqui e esqueci de falar. Então, assim, muito obrigada e prazer em conhecê-la virtualmente, né? Eu tinha visto só pelo vídeo. Legal você comentar isso. Pode falar, Solange. Não, prazer, prazer, Marina, né? Porque agora nós, com você que vamos conversar, né? A Aline estava me contando, então prazer conhecê-la, então. Mas é uma das formas que nós temos para conversar com o parceiro. Através do vídeo, nós temos uma produtora, né, de audiovisual, que é a Antenados. Então, a gente faz esses trabalhos, assim, é uma forma de contar para o parceiro o que nós estamos fazendo, então, de solicitar uma nova parceria, um novo apoio. Né? Então, é muito legal mesmo. Que bom que você gostou. E, Michele, nós estamos com saudade de você. Michele foi nossa professora também, a monitora da Fundação do Cabral, nós aprendemos muito com a mobilização de recursos com ela. Mas aquela menina, esqueci o nome dela, que falou sobre que ela é uma organização pequena, né? Ela começou certo, ela procurou os comerciantes próximos para ajudar a contratar o sanfoneiro. Então, é isso, ela procurou o entorno dela, né? Então, são pequenos comerciantes, são uma empresa, por acaso, que está perto da sua organização. Então, é aí mesmo que você começa. Então, procurar, por exemplo, a CEMIG, que tem, às vezes, um contato que faz, né? Que ela possa chegar. Mas é por aí mesmo, você não vai conseguir chegar numa grande organização internacional, por exemplo. Mas você chega nos pequenos e esse trâmite desse relacionamento vai te levando devagarzinho aos grandes. Você aprende a fazer, procura a Michele, aprende a escrever projetos, e aí vai mandando projetos, vai participando de editais, né? Se você trabalha com um idoso, você participa do edital da CEMIG, então é assim, é no trabalho mesmo.
podendo fazer uma capacitação, né, com alguém, é muito importante que você já vai ganhando uma escala maior, né, com mais rapidez. E com relação à prestação de contas, a gente faz um relatório com fotos, às vezes com vídeos, né, para mostrar o que foi feito com a prestação de contas financeiras, com notas fiscais. Todas as compras têm 3 orçamentos, para mostrar bastante transparência, bastante clareza, né? Então, é uma coisa bem elaborada. Toda a prestação de contas é bem elaborada, por menor que seja o valor, ela é bem elaborada e vai para todas as empresas, todo aquele parceiro que trabalhou conosco. É feito assim. Hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil você divulgando as ações que você faz, né? Você chega muito mais fácil aos seus parceiros, a toda a sociedade, a todas as empresas. Então, às vezes, um empresário, um funcionário de uma empresa que vê uma postagem sua interessante, de alguma ação que você realizou, ele faz contato com você e você consegue uma parceria. A gente consegue, às vezes, muito isso. Consegue muita doação através de postagens que você faz, né? Então, isso democratizou o acesso, né, a todas as pessoas, a toda a sociedade, a todas as empresas. A possibilidade de você estar falando com todo mundo, né, sem custo, né, praticamente um custo muito baixo. Você tem as redes sociais que são muito fáceis, você não precisa ter uma equipe trabalhando dentro da sua organização. Nós temos, porque nós somos, né, temos uma demanda muito grande, uma responsabilidade muito grande com relação aos parceiros. Mas, assim, necessariamente você não precisa ter. Você pode ter pessoas que entendam de redes sociais e estão utilizando as redes para divulgar e para conquistar parceiros. E a prestação de contas é muito importante que ela seja bem criteriosa, muito criteriosa. A gente fala muito da questão da credibilidade do terceiro setor, de tentar alcançar essa credibilidade, né? Então, tem que ser. Eu adorei quando você falou assim: a gente tem que surpreender, tem que ser mais do que uma exigência, né? Tem que ser, a gente precisa surpreender. Na semana de monitoramento, um dos pontos colocados foi justamente: a gente não pode esperar que o patrocinador nos peça a informação, a gente precisa se antecipar, né? Isso o Thiago Alvim, que dava algumas dicas, e uma das dicas foi essa, assim, você não precisa pedir, não precisa esperar ele pedir um relatório. O ideal é que a partir do momento que você vai monitorando as suas ações, vai identificando aquelas ações, né, encaminha os resultados, porque aí eles vão conseguir, o parceiro, né, o patrocinador vai conseguir acompanhar aí esse processo. Mais alguém quer fazer um comentário? Aldinha, Eu queria... pode falar. Pode falar, Marina? Eu levantei a mão só para contar, assim, que algumas instituições me ligaram assim: Marcela, eu posso apresentar projeto para a CEMIG? E aí eu fui falar dessa questão da relação com o conselho, né? E aí eu falo com uma tranquilidade por hoje fazer parte da mesa do Conselho do Direito da Pessoa Idosa de Belo Horizonte. E aí também com a fala da Solange, me reforça que a gente, enquanto instituição social, que a gente não pode esquecer a memória, não pode esquecer a caminhada, a história, né, das ações que a gente propõe a fazer. Né? Então, a gente tem uma história aí da criança e adolescente, que tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que são seus direitos, e que ele fala da importância do relacionamento dessas instituições com os conselhos. A gente não pode esquecer do Estatuto do Idoso, e que lá também fala da inscrição nos conselhos, do lugar do conselho. Não podemos esquecer o marco regulatório do terceiro setor, né, Solange, que aí a gente já se sente parte dessa história, que também vem trazer a questão da transparência, do uso do recurso, da questão da comunicação. Eu acho que a história ela é muito importante para o dia que a gente está hoje. E aí, reforçando sobre isso, né, Marina, eu acho que você até pode falar um pouquinho mais para a gente desse formato, por que realmente precisa ter uma carta do conselho, porque é o formato desse repasse de recurso. E aí eu falo para vocês que uma das questões para as instituições menores, que também eu acho que é a minha dica, é ocupar o lugar que é o lugar para a gente. Então, quem não se inscreveu num conselho, quem não participa de uma plenária, quem não está nas discussões, não é visto, não é lembrado.
né? Então, a gente precisa estar nesses lugares para garantir os direitos das pessoas com quem a gente atende. E aí eu vejo que tem outras pessoas de outras cidades, né? A importância do edital de conselho sair, que não é tão simples, né? Às vezes a gente acha que o edital não saiu, o edital está atrasado, mas qual o lugar da gente na busca desse edital de conselhos, das linhas, quando a CEMIG traz algumas linhas de apoio, quais são as linhas que o conselho da nossa cidade está atendendo? Então, essa relação, como é complexa, né, Solange? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para fora, e a gente precisa, principalmente, reconhecer os caminhos de garantia de direito do nosso público. E aí, Marina, explica, porque talvez tenha algumas instituições que estão chegando aqui agora, é isso, o edital é para todo mundo? Né? O que precisa desse edital? Por que precisa ter essa carta do conselho? Essa dúvida surgiu com muitas ILPIs aqui de Belo Horizonte que eu recebi telefonemas, assim. Eu posso me inscrever com qualquer projeto que saiu da minha cachola? Não, pois é, a gente também está recebendo muita pergunta e a gente vai pedindo para tirar as dúvidas com os conselhos mesmo. Porque o que acontece? A CEMIG, e eu acredito que muitas outras empresas vão passando por momentos de corte de gastos. Então, assim, ficam cada vez mais raros os recursos, né? Apoiar projetos que seja tirando dinheiro ali direto do bolso da empresa. Então, que ela apoiaria qualquer projeto, né? Igual a Marcela falou que tirou da cachola. Então, o que acontece é que para a empresa usufruir do benefício fiscal, que é isso, então, ela já tem um imposto de renda que ela vai pagar e ela vai escolher para onde esse imposto de renda vai. Então, na prática, ela está antecipando, né, essa doação, mas não é um dinheiro que está saindo do bolso dela. Então, eu acho que esse é o principal ponto aí. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso fazendo as doações de acordo com o que é previsto na legislação. Então, é o que a gente, né, tem buscado fazer aí, utilizar o máximo dessa legislação. Então, a gente soltou um chamamento para o esporte também, lei federal, estadual, e aí a gente tem buscado esse caminho de usar tudo que a gente pode de lei de incentivo mesmo. Porque é a maneira, né, assim, que é mais vantajosa para a empresa aí nesse momento de corte de gastos. E Marcela, aí outra... Pode falar. Outra coisa que eu ia falar, é só lembrando, assim, o que a Marcela falou, é o que eu tinha pensado, assim, na questão das pequenas instituições, é a questão da exposição do trabalho mesmo. Então, participar de fóruns, tipo assim, procurar as empresas e marcar reuniões e apresentar, tipo assim, você vai apresentar para muitas, pode ser que você não consiga em muitas, mas pode ser que uma escolha o projeto e resolva apoiar. Então, é isso aí mesmo, do que não é visto, não é lembrado. Se procurar os fóruns que você conseguir, né, igual tem eventos que o SEMAIS patrocina, né, e promove aí, e tipo, CBVE, que é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. Então, assim, acho que tem que estar aí nesses lugares, no CNVC também. Então, assim, onde tiver a oportunidade de falar sobre o seu projeto, eu acho que é importante. E, além disso, procurar, talvez, assim, se está muito no inicinho e não tem noção de como fazer, procurar as instituições que são profissionalizadas em captar também. Aí é um caminho, né? Antes da Michelle falar, eu só queria lembrar que, né, que quando a Marcela vem e traz essas informações, que a gente precisa participar dos conselhos, né, que a gente precisa estar atento, né, ao que está acontecendo. Amanhã e na quinta-feira, nós vamos realizar uma formação sobre Conselho de Direitos. Então, assim, os convidados, né, são os conselheiros de direitos ativos, mas quem quiser participar, o encontro é aberto. A gente está em parceria com a Frente Nacional de Fortalecimento de Conselhos. Então, a gente vai falar, né, para que serve um conselho, assim, bem começando do básico de novo, para as pessoas se apropriarem, para a gente conseguir fazer um alinhamento desse conceito aí do que é conselho, até a gente chegar na parte de fundos. Então, quem tiver interesse, né, para saber como funciona um conselho, a gente vai estar recebendo aqui
a Carmencita, que é do Conselho do Mato Grosso do Sul, e o seu José Araújo, que é do Conselho do Paraná. Então, o convite fica aberto amanhã às 9 horas. De repente, Ju, você pode colocar aqui no chat o convitinho que a gente disparou para o pessoal poder acompanhar e anotar o link para a entrada. Pode falar, Michele. Eu já falei. A sua mãozinha ficou levantada, então. Ah, não, eu apertei lá atrás, desculpa. Não tem problemas. Mas alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de colocar alguma experiência interessante que teve, né, na hora de se aproximar com alguma empresa, para poder compartilhar essa experiência aí com a gente? O microfone também fica aberto para esse compartilhamento aí dessas boas práticas. Bom, aí eu vou ter que falar então, já que aí é outro assunto. O seguinte, nós fizemos uma série gratuita para organizações da sociedade civil lá na Fundação Dom Cabral, e tem lá um monte de conteúdos disponíveis em vídeos para vocês assistirem, quem quiser, né, essas organizações aí que querem buscar gestão. Eu fiz a parte de mobilização de recursos, como foi dito aqui, eu sou professora nessa área, mas lá tem da área de planejamento, enfim, de várias áreas da gestão. Estão todos gratuitos no canal do YouTube da Fundação Dom Cabral, então vou deixar o link aqui também no chat para quem quiser acessar e, enfim, né, conhecer um pouco dos nossos conteúdos disponíveis, tá? Obrigada. Deixa eu só contar um outro caso. Uma vez a gente estava fazendo um contato, até muito fazendo uma mobilização para o Enates, né? Que a gente acaba tentando conseguir patrocínios, porque é fora, né, das leis de incentivo, e aí a gente estava fazendo contato com um supermercado. E aí, nesse encontro, né, com o pessoal do supermercado, eles falavam assim, a gente perguntando, porque é engraçado, quando eu vou fazer uma visita, quando eu vou conversar, eu converso do Enates e fico querendo saber de todo o restante para a gente identificar onde é que consegue construir pontes ali. E aí eu perguntava se eles tinham contato com alguma organização do entorno, né, de onde esse supermercado estava, como é que é, se eles já conheciam alguém e tal. E aí eles falaram assim, Valda, o pessoal só vem aqui na época da festa junina, ou na época de um almoço beneficente, pedir ali um feijão para o tropeiro e tal, e aí a gente não consegue construir uma relação, porque o pessoal vem, pede e some. E aí, olha que importante, assim, primeiro que a gente quase não tem contato com quem está próximo, né? Quando ele veio falar dos comerciantes locais, que legal, né? Foi até os comerciantes, mas tem que voltar lá mais vezes para mostrar o vídeo, para falar o que está fazendo, né? E aí, foi uma coisa muito interessante que essa menina do supermercado falou, que ela tá assim, a gente até queria saber mesmo, né? Porque a gente tem muito, às vezes tem pequenos furtos ali na região, às vezes alguém entra no supermercado, né, faz alguma confusãozinha, que se tivesse acesso a uma organização social, poderia fazer um trabalho em conjunto ali com o supermercado, né, a instituição mostrando para o mercado como é importante a presença da instituição ali, de trabalhar com os jovens, de dar às crianças uma oportunidade de um contraturno escolar e tal, e como é que se perde essa oportunidade quando você vai lá só para pedir o feijão, né, ou uma contribuição para a festa junina, para esses espaços. Então, assim, eu acho que as empresas também querem fazer esse relacionamento com o terceiro setor, porque é importante as organizações que estão lá na ponta, estão executando o trabalho dessas organizações é muito importante também para essas empresas. E aí a gente não consegue fazer essa comunicação, né, contar mesmo para a organização o quanto a gente é importante. Valdinha, e aí eu queria aproveitar, né, olha que maravilha, hoje a gente tem aqui 54 pessoas, talvez um pouquinho para Solange, mas eu queria saber de todos também, porque, e talvez seja, dessa conexão, não sei se a gente vai fazer outro encontro em dezembro, mas os desafios que a gente está encontrando aqui, né, estou vendo que tem várias pessoas de Lares, que é o primeiro Natal com Covid, de pandemia, de isolamento, de não poder muito bem entrar dentro das instituições ou de não estar atendendo os nossos grupos.
Eu queria saber de vocês, assim, se você já tem alguma experiência de como vai ser esse final de ano, como é que está sendo esse final de ano com as doações, com os voluntários, né? Porque nós, os SEMAIs, além, né, desse trabalho da longevidade, a gente tem aí uma caminhada com as ILPIs e a gente sabe que até ano passado o mês de dezembro era aquele mês que a gente tinha que ser até um pouco delicado para pedir para os voluntários não virem esse mês, vir no mês que vem, porque era a agenda muito cheia, né, assim, de ações, doações, enfim. E como é que está esse ano? Esses voluntários ainda estão chegando, essas doações estão aparecendo, a gente está falando que a gente está parado, que a gente está funcionando, que a gente vai fazer, que a gente não vai fazer. Eu realmente queria escutar de vocês, assim. Solange, como é que está essa preparação para o dezembro atípico, assim, das nossas vidas? Porque, muito sinceramente, nem na casa da gente a gente está sabendo muito bem organizar, não é? Assim, faz a árvore de Natal, vai encontrar a família, vai ser virtual, a gente ainda não entrou muito em, né? Entrou ainda na sabedoria desse final de ano, ele ainda está muito incerto. Lá no ramo, vocês já pensaram esse final de ano, Solange, como é que está essa relação com esses voluntários, e aí também não sei se outras pessoas que estão aqui poderiam contar para a gente. Marcela, antes da Solange responder, só porque tem uma pergunta aqui no chat, e pelo Valdita, eu acho que é a Thaís, que a Thaís é uma pessoa que a gente tem relacionamento há muitos anos, já somos amigos. Ela coloca aqui uma dúvida, Valdita, como está a relação, com relação à adaptação do projeto em relação à Covid-19, contratação de outras mãos de obra, se existe alguma coisa específica, né? Então, acho que emenda, né? A Solange pode responder alguma coisa nesse sentido do final do ano, mas também, né, com essa preocupação da Covid, e outras pessoas que quiserem também contar como é que está sendo a relação na organização, acho que vai ser legal para responder a Thaís aqui. Olha, na verdade, a gente não vai ter nenhuma ação com as crianças, né? A gente não conseguiu que a Secretaria de Educação liberasse, né, qualquer ação que a gente fizesse com as crianças. Mas com o grupo de idosos a gente vai ter. A gente tem um grupo de Belo Horizonte que todo ano faz uma festa para os idosos. E eles vão fazer, só que eles fazem a festa em Belo Horizonte, mas esse ano vai ser conosco aqui, assim, com distanciamento, mas a gente vai receber 50 idosos que a gente apoia. Vai ser com distanciamento, mas vai ter música, eles vão receber presentes. E é a única festa que nós vamos fazer, na verdade, né? Nem o dos funcionários não vamos fazer, mas esse é uma coisa assim tão importante para eles, que a maioria dos idosos... Peraí. A maioria dos idosos são sozinhos, né? Então, se a gente não fizesse esse momento para eles, seria uma perda muito grande. Então, a gente vai fazer com todos os cuidados, todos, mas vai ter sim, né? Agora, tivemos muitos momentos ricos de apoio à comunidade, né? Tanto com alimentação, com doação de livros, sabe? Muitos encontros importantes, mas a gente teve que levar em casa a maioria das coisas. Agora, por exemplo, a gente fez uma parceria com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, nós recebemos 600 chips, e nós vamos entregar para as mães, que são, na verdade, elas que são apoiadas, para que os meninos possam estudar em casa, porque as crianças não puderam estudar, os nossos adolescentes e jovens continuaram estudando, as crianças não. Então, assim, foi um momento muito rico. Aquilo que eu falei com vocês da credibilidade, que a gente ficou muito grato a Deus por tudo que aconteceu, mas em termos de proximidade, de confraternização, aí a gente está só com os nossos idosos que a gente vai fazer. As crianças não. A gente só está entregando alimentos e esses chips, mas nada de confraternização, infelizmente. Mas os velhinhos, sim, vai ter muita música e presentes para eles. Porque é uma coisa que a gente sente no coração, privá-los disso. Ótimo. A Miriam coloca aqui no chat que no Recanto, muitos grupos têm nos procurado e continuamos a recebê-los virtualmente, né, ou na área externa com todos os protocolos.
Ela coloca ainda, né, com direito à lembrancinha, café da manhã, lanche da tarde, cartinha de Natal, plaquinha, né, dizendo o que querem do Natal. A Turminha Alegre coloca: a pandemia trouxe consigo o espírito de solidariedade, há muitos adormecidos nos lençóis do eu. Pessoas de várias idades têm se interessado pelo trabalho voluntário. Com isso, tem proporcionado às organizações, às OSCs, né, a oportunidade de executar ações a pessoas que estão fora do serviço cotidiano ofertado. Coloca ainda, né, que fará um evento de entrega de presentes às crianças e cesta aos idosos assistidos e a algumas famílias da comunidade. Muito legal. Mais alguém quer comentar? Bom, nosso encontro é assim mesmo, ele é rapidinho. A gente, né, tem mais ou menos 1 hora já que a gente está junto. Eu queria dar algumas dicas, né, dizer que sobre essa coisa sobre essa questão, né, do diálogo com o patrocinador, na live que foi feita na sexta-feira passada, tá no nosso canal do YouTube, o Tiago coloca algumas dicas. Eu acho legal, vale a pena vocês irem lá, dar uma olhada, né, nessas dicas do Tiago. Muito atrelado, a gente não conseguiu entrar aqui, né, Solange, tão especificamente na questão do monitoramento, mas a gente sabe que o Ramacris é uma referência em monitoramento de ações, eles têm as ferramentas e a equipe toda muito bem treinada, inclusive, né, com essa questão do monitoramento dos ODS, mas a gente precisaria de outro encontro para contar a história toda, né, Solange? É muita coisa para poder contar. Mas aí tem algumas dicas lá nesse vídeo, nessa live, que se vocês quiserem acessar, tá muito legal também. Miriam, você quer abrir o microfone para comentar mais alguma coisa? Não. Ela coloca aqui que ela tem a preocupação a mais que são com os cuidadores, né? Que queria muito fortalecer, realmente a gente não pode esquecer, né? Desse pessoal, assim, que realmente... Alguém levantou a mão aqui. Pode falar. Falta só para lembrar o pessoal que nós enviamos um... Desculpa, Ju, abre de novo seu microfone. Fechou. É o questionário que nós enviamos para as instituições, só para lembrá-los, para poder preencher e nos enviar, que vai ser muito importante o trabalho que a gente vai fazer. Legal, isso mesmo. Antes porque está escrito Pedro Rosa, né? Já vou deixar você falar, tá? Depois você vai falar para a gente seu nome. E é porque a gente fez um questionário, né? Na verdade, é um formulário de autoavaliação de gestão para as organizações. Então, eu até disse no início do nosso encontro, né, que esse grupo, né, que a gente que tem o objetivo de fortalecer essa rede do terceiro setor, para fortalecer as organizações, para que a gente fortaleça, né, as ações nessa política de atendimento à pessoa idosa. Então, a gente está sugerindo, né, às organizações que possam responder esse questionário, que a gente chama de questionário de autoavaliação de gestão. Final do ano é um ótimo momento para você preencher, é como se fosse um checklist. A gente coloca lá todas as questões referentes à parte jurídica, à parte de gestão de pessoas, à parte de comunicação. Então, a gente tem lá várias questões que tratam da gestão da organização. Para que a gente pede para que seja preenchido? Porque, a partir disso, a gente vai construir o percurso formativo do ano que vem. Né? A ideia desse grupo é que a gente possa, né, permanecer com esses encontros, mas a gente, além desses encontros, né, de troca de experiências e tal, a gente tem esse encontro formativo. Então, para a gente entender como é que qual é o melhor percurso que a gente vai fazer durante esse ano, a gente está sugerindo, então, que vocês respondam e nos enviem esse questionário preenchido, para a gente poder formatar mesmo, né, as ações de formação que a gente vai fazer no próximo ano. Então, quem ainda não recebeu o questionário, a gente está encaminhando por e-mail, né? Deixa o e-mail aqui que a gente envia para vocês. E é ótimo para a instituição preencher, identificar o que está faltando, às vezes esqueceu alguma coisinha ali no estatuto. Então, esse questionário, além de ser bom para a gente, é bom para a organização que vai conseguir fazer uma autoavaliação. Então, agora a pessoa vai falar, pode falar.
É porque aqui está escrito Pedro Rosa, é isso mesmo? Olá, Oi. tudo bem, gente? Boa tarde. Estou usando o telefone aqui do Pedro, né? Mas eu sou a Angélica, que comentou lá. Minha câmera não tá muito boa, não, por isso que eu tô no dele aqui, tá? Mas, assim, eu tô gostando muito de participar da reunião aqui com vocês, porque, igual eu tinha comentado um pouco lá no chat, sou nova, né, nesse ramo aí, assim, né, de projetos, essas coisas assim. Então, a gente está participando junto com uma equipe até da UFMG, o pessoal da UENG, que está fazendo algumas formações com a gente, dando oportunidade, né, da gente também crescer e aprender mais sobre como a gente chegar, né, nos patrocinadores. E por experiência, assim, contando um pouquinho da minha experiência pequena, né, assim, em relação a vocês, assim, que já tem mais tempo, né, que já tem mais experiência, assim, mas a gente teve um retorno muito bom ao procurar os patrocinadores, assim, local, e quando a Marcela falou né, e as meninas também falaram a questão da gente dar um retorno, né, você também falou a questão do retorno para quem a gente foi pedir o patrocínio, né, então a gente foi lá, pediu o patrocínio, foi mais próximo, né, a gente teve essa intimidade de não tratar os patrocinadores, por exemplo, como uma pessoa que vai investir dinheiro em nosso projeto, mas a gente tratou eles de uma maneira como eles fizessem parte do nosso projeto também, né? Nós convidávamos eles, né, para poder fazer parte do nosso projeto. E aí depois, né, que a gente fez a nossa live, foi até para poder ajudar a própria pessoal da comunidade e também ajudar o comércio local, a gente também mandou depois, agradecendo, mandou as fotos, né? E agradecendo a pessoa por ter ajudado. E sempre, como comércio mais próximo, sempre que a gente passa, a gente vai lá para saber como que eles estão também, né? Para poder ter esse contato aí. E atualmente a gente aqui está fazendo muita lives, né? Quando vocês falam assim sobre a questão dos idosos, né? Porque muitos, devido a essa pandemia aí, tá passando mesmo por né? Se não tomar cuidado, entra depressão, né? Esse distanciamento aí tá fazendo essa falta na vida deles. Então, a gente já tem até uma live programada já para no mês que vem, né? Dezembro, justamente pegando esse ponto aí, né, para os idosos, jovens, né, também, que tem muita pessoa que está entrando em depressão. Então, a gente está entrando aí em alguns projetos, levando a música, né, para poder ver se alegra também um pouco, né, e contribuir aí, né, nos projetos aí do pessoal. E no mais também, gente, obrigado, viu, a todos. Tá muito bom, sim, estou aprendendo bastante com vocês aí. Ah, muito bom. Quando for, quando tiver a data, né, as formas de acesso, manda para a gente, que a gente encaminha para os projetos, né, para que as pessoas possam ter acesso aí à sua live. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Só lembrando, passando aqui novamente no chat, gente, a Michele deixou o link com os vídeos, né, que ela e a Fundação desenvolveram, né, que ela falou. A Mariana também deixou aqui o link do YouTube. Sobre disso, né, que eu falei do trabalho do Tiago, né, da exposição do Tiago. Aí a Turminha Alegre coloca aqui, né, que vai ter atendimento com hora agendada aos cadastrados desde o mês de outubro. Eles estão tomando todos os cuidados necessários, evitando principalmente a aglomeração. A Silvia coloca, né, obrigada pelos ensinamentos. No Raio de Luz estamos preocupados com a maneira que vamos fazer esse encontro no final do ano, já que era uma prática, né, era prática, muita festa, né. Realmente, final do ano, a Marcela ainda não falou, mas ela com certeza vai ficar super chateada por causa do almoço que todo ano tinha com os idosos, né, Marcela? Aí que a gente ajudou, junto com os servas, né, a gente fazia esse almoço com os idosos. O IPPE também agradece o convite, o aprendizado, a atenção. Estamos juntos na construção de um Brasil mais inclusivo e humano. Um forte abraço a todos, né? A Márcia mandando. A Giselda, né? PPCR Projeto. Ju, anota aí. Gostaria de receber o formulário. Giselda, se você quiser deixar seu e-mail também para ficar mais fácil. E
O William coloca que eu só tenho a agradecer por tudo que o SEMAIS nos proporcionou até aqui. Precisamos muito de suporte gerencial, consultoria, prestadores de serviços especiais, entre outros. O grande problema que os lares enfrentam atualmente é a renovação e a continuidade. Não estamos tendo disponibilidade de pessoas para fazer sucessores e muito menos muito menos transição. Esse vai ser o grande desafio para 2021 e 2022. Que Deus nos ajude. Aí a Giselda também deixou o e-mail dela. Muito legal esses encontros, eu adoro fazer esses encontros aqui, gente. Duas coisas, eu ia para uma, mas eu quero completar do William. Eu acho que a gente tem um desafio, e eu acho que isso, William, a gente também precisa conversar com as empresas, sabe, Marina? Que são os voluntários. Tem dois lados aí, né, Solange? Um lado do terceiro setor que realmente precisa discutir cada vez mais sobre a questão da diretoria voluntária, que é uma responsabilidade mega, e aí são voluntários. Por outro lado, a esses que trabalham com a diretoria voluntária, porque já tem instituições que a diretoria não é voluntária, por lei já não precisa mais ser voluntária, mas esses que têm, né, a história de trabalhar com voluntariado, a gente precisa realmente discutir, porque cada vez mais é difícil a gente ter na sociedade pessoas tão disponíveis por uma causa e também por uma responsabilidade tão grande. Eu acho que é um grande desafio. E assim como a gente também reconhece esses presidentes voluntários que dão aí, né, o sangue, a vida, a coragem, a sabedoria em prol dessas causas, eu acho que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso. Por outro lado, queria muito aproveitar a Solange, porque lá na live também que a gente fez sobre monitoramento, eu acabei puxando um pouquinho sobre isso, e até fui contar uma história, não consegui lembrar a história toda, essa sou eu, né, Solange, que esqueço as coisas no meio do caminho, embolo as palavras, mas o que eu tenho visto, gente, está sendo posto para todos nós, enquanto instituição, que a gente precisa envolver com a comunicação, que a gente precisa melhorar a transparência, que a gente precisa ter gestão de qualidade. Mas aí, na hora que a gente vai escrever o projeto para a empresa ou para o conselho, a gente só pensa no quem a gente atende. A gente pensa em aumentar o número de crianças, a gente pensa em aumentar o número de idosos, a gente pensa em fazer com que tenha mais materiais para o idoso, e a gente esquece de cuidar da instituição que cuida desse idoso. Então, se a gente fala de garantia de direito, a gente precisa colocar nos nossos projetos salários dignos. Eu tenho ficado, assim, muito arrepiada com que o Brasil, como a gente tem perdido as leis trabalhistas, né, assim, não vamos discutir isso aqui agora, mas vendo os projetos que estão terceirizando os seus profissionais. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Uma instituição de garantia de direito precisa garantir o direito dos seus, precisa ter bons salários para os seus, precisa ter uma equipe técnica, que nutricionista é nutricionista e psicólogo é psicólogo, assistente social é assistente social. Não dá para pedir, se pedir para a gente fazer um cardápio, a gente faz, não faz? Mas quem estudou para isso? Quem sabe pequenos detalhes daquele cardápio que vai fazer diferença na vida do atendido é só o nutricionista. Então, para a gente tomar cuidado com isso nos projetos, que a gente precisa ter profissionais de cada área. Comunicação é comunicação. Não é que eu vou tentar ali falar e isso é comunicação. Então, vamos valorizar a nossa equipe. Primeira coisa. Segunda coisa, coloquem nos projetos salários dignos, salários para comunicação e para equipamento da instituição. Às vezes a gente compra computador para, sei lá, a gente compra computador para dar para a comunidade e na instituição não tem um computador para entrar numa live. A gente viu nesse momento de pandemia que como as instituições estavam despreparadas internamente para entrar no mundo virtual. E isso cabe em projeto, nós conseguimos, né, Solange, com o marco regulatório. O marco regulatório fala que projetos de parceria entre poder público e instituição pode ser bom para a instituição, pode ter ali as coisas que mantêm a instituição. Então, fiquem atentos a isso nas escritas dos projetos. Eu vi alguns projetos aprovados agora no Conselho, que eu fiquei com esse pesar. Falei, terceiro setor, nós vamos ter que segurar a mesa na mão da gente e ir. Da gente valorizar o nosso pessoal e valorizar nossas instituições. Lembre-se disso, se eu hoje atendo 30 e eu tiver um dinheirinho mais eu colocar para atender 35, talvez se eu colocar esse dinheirinho mais para fortalecer a instituição, ano que vem, como diz a Solange, com uma boa comunicação, eu vou atender 70. Então, a gente precisa planejar muito isso e ter atenção. É um pedido, tá bem? Marcela, posso complementar?
Posso complementar? É a importância da prestação de conta que a Solange falou tanto, e às vezes as instituições pecam um pouco, né, nessa questão da prestação de contas, de não ter um profissional bacana para poder ajudá-los nessa parte. Isso é muito importante, se atentar a esse profissional também na equipe. Isso a Marcela falou, é o que eu e o Américo falamos direto. Por que o profissional do terceiro setor tem que receber mais ou menos? Ele tem que receber bem pelo que ele faz, ele tem que ser um ótimo profissional. O serviço que ele faz é fantástico, ele permite que a organização transforme a vida de pessoas. Ele muda o mundo. Por que ele vai receber pouquinho? Não, ele tem que receber o salário de mercado. A gente briga muito por isso, sabe? E aí, quando você faz o projeto, você tem que pôr um salário digno, sim. Nossos projetos, a gente coloca o profissional, ele recebe salário de mercado. Eu não quero um resultado positivo aqui dentro, eu não quero que as pessoas se desenvolvam, cresçam, que os meninos vão para a faculdade. Então, ele tem que ter pessoas aqui dentro que sejam de excelência. Não é mais ou menos. Sabe? A gente briga muito por isso e a gente tem conseguido, nossa equipe, elas recebem bem, nós temos profissionais qualificados, porque senão não adianta. O serviço nosso vai ser mais ou menos também, né? E outra coisa que você falou, que aqui também a gente não remunera a diretoria, porque a nossa reorganização é muito antiga, e aí fica aquela coisa. E a sucessão? Né? É uma preocupação nossa. E a sucessão? Porque ninguém é remunerado, todo mundo trabalha, tem sua família, tem suas ocupações. Então, a gente tem que pensar muito isso, mas é uma coisa que dói no coração da gente, né? Não é fácil você mudar esses paradigmas, assim, que estão lá, tem que ser 6 décadas que estão trabalhando assim, mas são coisas difíceis, mas que a gente tem que brigar e fazer, sim. Você falou 2 coisas, assim, que são muito fortes no terceiro setor, muito arraigadas, mas que a gente tem que juntas lutar por elas e mudar, sabe? Tem que sim. E tem as empresas, a maioria das empresas já começa a perceber que é uma necessidade, né? Bom, pessoal, eu acho, aqui tem outros, né, agradecimentos, né, outros pedidos para poder receber o relatório. A Turminha Alegre coloca, né, que o SEMAS norteou contra a reformulação do quadro diretor. O IBEC oficial, muito interessante esse bate-papo, aproveitando várias dicas, né, a Patrícia, que ela é responsável pelo setor de comunicação tão importante, né, cada vez mais importante. A Márcia Clarindo pediu para falar. Márcia, pode abrir o microfone, Márcia. Foi a Marilda, Valda. A Marilda pediu para falar. Ah, tá, Marilda, mas aqui tem também... Não, foi Márcia, não, desculpa, foi a Márcia. Não, foi a Márcia, desculpa. Aí a Márcia está aqui. Deixa a Márcia terminar, que eu acho que ela está... aconteceu uma demanda ali para ela. Ela também... A Turminha Alegre também coloca, geralmente, o profissional do terceiro setor entra nesse trabalho por amor. Talvez por isso não conseguimos lutar por salários justos, né? Porém, justo é que sejamos bem remunerados, é isso mesmo. Ano passado a gente tentou fazer, eu acho que a gente estava querendo entrar nessa questão da remuneração em um dos nossos ciclos de fomento. Vamos lembrar para a gente poder discutir um pouco melhor isso, né? Nos próximos encontros, eu acho que vale a pena a gente trazer algumas experiências nesse sentido também. Mas a Marilda também quer falar? Não? Eu estou do IPPE. Meu nome é Márcia. Tudo bem? Tudo bom? Primeiro, um prazer muito grande estar conhecendo vocês mais perto agora, né? Assim, agradecemos muito o convite, o aprendizado. E eu gostaria de complementar aí, como a Marcela falou e a Solange, a respeito da valorização do profissional, disso ser contemplado no projeto, porque é uma preocupação primeira do IPPE. A gente consegue entregar excelência com profissionais competentes, né? Que têm conhecimentos, habilidades, atitudes, e aqui no IPPE
A diretora prima muito por isso, e a gente tem conseguido. Então, é possível, sim, tanto a questão da remuneração, quebrar esse paradigma, né, como Solange e a Marcela falaram muito bem, de que trabalhar no terceiro setor significa um lugar de excelência, e a gente só consegue dar com excelência tendo salários justos, inclusive para poder continuar estudando. Aqui nós somos, assim, o IPPE, tanto ele estimula, como nos encaminha para cursos, né, o tempo todo, pós-graduações, mestrado, e isso é pago, né? Então, assim, é muito bem lembrado e não vamos deixar que isso se perca, né? Eu trabalho aí há bastante tempo, já prestei serviços, já fui consultora de várias ONGs, OCIP, no decorrer aí de 30 anos de profissão, e o que a gente vê é esse desafio muito grande, e eu fico muito feliz. Vamos levantar essa bandeira, sim. Precisamos de profissionais excelentes, principalmente nesse setor. Fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Bom, eu queria já começar a abrir para as falas finais, convidar a Marina, a Solange para as falas finais, a Marcela e quem mais quiser falar, para a gente já começar a partir para o final aí do nosso encontro. Mas aí, Marina, Solange, a fala está aberta. Pessoal, então, assim, queria agradecer muito. Eu estou também no início da caminhada aí, né? Aprendendo muito com vocês mesmo e o que eu espero é poder contribuir, né, da maneira que a gente pode lá da CEMIG e buscar aí sempre as melhores práticas, assim, entender melhor, igual isso que vocês estão falando de remuneração e tal. Às vezes, né, a gente olha lá o custo per capita do projeto para poder avaliar, e aí eu já fico com isso na cabeça, assim, né, a gente tem que ir adequando tudo, assim, que a gente faz para poder garantir também a sustentabilidade dos projetos, né? Então, assim, muito obrigada pelo espaço aí, e nosso chamamento está lá aberto, vamos adequando aí, se vocês tiverem depois sugestões do que a gente pode adaptar nele, estamos abertos também para ouvir aí, e no mais é isso, vamos conseguir aí na parceria com as instituições, com os CEMAIs, porque acho que a gente trilha um caminho que é muito bonito, assim, muito necessário, né? Um abraço. Obrigada, Marina. Só dizer assim que realmente a gente tem muito carinho pela forma como a CEMIG se relaciona com as organizações sociais, assim, né? É um caminho que a gente traça de longa data já, passando pelo Marcos Barroso, o Washington, né? Agora a Dieta, agora com você. Então, sinta-se muito bem-vinda em todos os eventos do terceiro setor, porque a gente sabe, assim, de como que a CEMIG tem esse olhar carinhoso para a gente, tá? Muito obrigada aí pela disponibilidade. Solange? Oi, bem-vinda também, Marina. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um mini fórum, né? Que a gente abriu o coração. As pessoas que participaram também mandando as mensagens, foi um desabafo. Acho que foi muito bom para todos nós nesse momento assim tão difícil, esse ano tão confuso, né? Tão complexo que nós passamos. Então, acho que fez bem para todo mundo essa troca de experiências, foi uma conversa de comadre, assim, bem solta, né, descontraída, de amigas de muitos anos, trocando ideias, né? Então, eu agradeço pelo carinho, por ter sido convidada, fiquei muito feliz de estar com vocês. Obrigada, Solange. Olha, realmente, todo encontro é muito interessante. Geralmente não são as mesmas pessoas, né, que participam, tem alguns que todos os encontros estão, mas acho que a oportunidade de ter o microfone aberto, de você poder colocar, de compartilhar, de falar dessa dificuldade do dia a dia das organizações, realmente é muito bom. Tem, assim, prometo, né, agora depois de quase 7, 8 meses, né, que em março, quando a gente fez o primeiro, eu falava assim, Marcela, mas eu não sei trabalhar assim, como é que a gente vai fazer essas pessoas encontrar? A gente gosta do ciclo de fomento, é encontrar todo mundo, é tomar café no fim do dia e tal. Então, assim, eu ficava pensando, será que a gente sabe trabalhar dessa forma?
mas a gente mostrou que a pandemia também traz essa possibilidade dessa aproximação. Acho que hoje a gente consegue agregar muito mais pessoas do que pessoalmente, né? E tem sido muito rico, né? Tanto os encontros com as ILPIs, os encontros com essa rede aqui, então tem sido muito rico, tá muito legal, né? Eu espero que a gente sim tenha oportunidade de se encontrar novamente, mas eu acho que a gente agora já tem essa ferramenta também como uma oportunidade, né? Para a gente poder se encontrar pessoas que talvez não poderiam estar presentes também, né? Marcela, você quer então fazer as falas finais, despedir? Então, acho que é mesmo agradecer isso, né, Valda? Eu ia falar que, assim, nossa, eu já estava imaginando que a gente podia um dia juntar todo mundo e ir lá para o Rama, conhecer a prática presencialmente, que a gente adora visitar as instituições, né? Ou então a gente encontrar em outras instituições, como foi rico nos últimos anos essa experiência de encontrar em rede dentro dos equipamentos que atendem, é fantástico. Marcelo do Frei Zacarias está aí, sabe que eu adoro um cafezinho. Mas esse ano não podemos e tivemos essa ferramenta, essa oportunidade. Então, mais uma vez, agradecer muito aí, né, Marina, com toda essa coragem, toda essa sabedoria, chegando, né, junto da gente, e aí trazendo um edital nesse momento de pandemia, onde as instituições têm dúvidas e são tiradas essas dúvidas quando você fala, né, desses momentos de organizar e-mail. Eu acho que esse respeito, essa atenção que a CEMIG tem é histórica mesmo, né, vem sendo construída junto ao terceiro setor. E Solange, que vontade de ir lá no Ramo, escutar aqueles meninos brincando tudo junto, barulho de máquina, aí vai ver as senhoras costurando, as mulheres costurando, que vontade de ver tanta gente junta e reunida, e essa hora vai chegar, e para essa hora chegar a gente precisa se cuidar. Então, quando eu pergunto do Natal, é isso mesmo, para saber como é que a gente está tomando os cuidados de cuidar da gente, e aí muito bem lembrado pela Miriam, cuidar de quem cuida, cuidar do público que a gente atende, mas cuidar de quem atende o nosso público. Então, cuidem-se muito, pensem mesmo, né, como a Solange traz, todo um planejamento para qualquer ação que a gente fizer. Turminha Alegre, eu lembro lá do espaço de vocês e fico imaginando o desafio dessa pandemia mesmo, e aí precisa ter esses agendamentos, mas que isso vai passar, eu tenho certeza, e que ano que vem a gente vem mais fortalecidos, a gente vai vir mais criativo, e a gente vai vir com muito mais amor à vida, assim. Então, por esse amor à vida, eu peço muito para vocês se cuidarem, para a gente em breve estar junto, assim, de dar abraço, tá bem? E gratidão demais a todos vocês, em especial Marina e Solange, pela sua disponibilidade aqui hoje, e a todos vocês, que essa rede, que é do 60+, que é uma troca de experiência, que é de conexão, que a gente possa muito se encontrar e construir essa política aí de fortalecimento da pessoa idosa nessa caminhada dessa nossa vida. Obrigada, viu, gente? Mais uma vez, gratidão mesmo por essa tarde. Obrigada a todos, nos acompanhem lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Ô, Valdo, será que eu posso pedir o pessoal para poder abrir o vídeo para a gente tirar uma foto final? Quem tiver disponibilidade para abrir seria ótimo. Podemos? E a gente tem que sorrir para o olho não ficar fechado, um aberto e um fechado, porque o meu sempre fica assim. A gente fica então, estátua. 1, 2, 3 e já. E aí alguém fala que tirou para a gente poder mexer? 1, 2, 3 e já. Aí, tirei. Tirei uma aqui também. Ótimo. Ai, que ótimo. Obrigada, gente, pela presença. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.